Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube. E hoje eu quero trazer um tema diferente, mas que ao mesmo tempo é bastante importante e impactante. E a coisa é: como é que eu posso viver pela fé, andar pela fé? Mas antes de começar a gravar o vídeo, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo me use, me capacite, para que eu não fale aqui nada do homem natural, mas somente aquilo que o Senhor quer comunicar com o seu povo. Pai, eu preciso muito que o Senhor me unja nesse momento com a unção do teu Santo Espírito, para que a mensagem que eu vou gravar para domingo seja eficaz, venha realmente surtir efeito naqueles que vão ouvir, e cremos que é um assunto da máxima importância. Portanto, derrama agora, Pai, o teu poder sobre mim, porque eu sei que de mim mesmo não tenho nada para dar ao teu povo, mas no momento que o Senhor me capacita, aí sim a palavra vai surtir efeito e vai ser bênção na vida daqueles que ouvem. Também, meu Pai, eu te peço que o Senhor conceda para aqueles que nos assistem um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra, para que ela surta os efeitos necessários na vida daqueles que vão nos ouvir. Então, começamos com a palavra de Isaías 26, 3 e 4, que diz o seguinte: Tu, Senhor, é o Senhor, não sou eu, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Querido, não há nada mais importante do que você sentir paz no seu coração. O Salmo 4:8 diz assim: Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, a paz é um produto sensacional que Deus disponibilizou para nós através do seu Filho Jesus, que disse: A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, mas tende confiança em mim, porque essa paz que eu te dou vai mudar a sua vida. E realmente é muito importante. Interessante que, vez por outra, surgem problemas, dificuldades, situações, e que a gente tende a ficar sem a paz. Mas aí, desculpem, essa passagem de Isaías 26, ela para mim é importantíssima, está presente em todos os momentos da minha vida, porque eu transfiro para Deus a responsabilidade de derramar paz no meu coração. A paz não depende, amado, de uma situação sem conflito, sem dificuldade, não. A paz, ela é a quietude no meio da guerra, no meio da tribulação. E o texto é muito claro. Ele diz assim: Tu, Senhor, é Deus, não sou eu, conservarás, manter, não é uma paz instantânea só por um momento, não. A paz tem que ser constante na nossa vida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Eu sou um homem de propósito, eu não mudo de atitude diante das dificuldades, das situações. Então, o meu propósito é firme em servir a Deus, em amar a Deus, em confiar em Deus. Desculpem, queridos, mas veja bem, é Deus que dá essa paz, querido. Vamos aprender a buscá-la em Deus. O mundo da paz, querido, quando tudo está colorido. A sua conta está azul no banco, a sua saúde está perfeita, as coisas estão dando certo, você tem paz. Isso é paz que o mundo dá. Mas na hora que a cobra vai pegar, na hora que as coisas começam a apertar, começa a ficar difícil, aí a paz vai embora. Não. Jesus é o príncipe da paz. Se você tem Jesus no seu coração, você tem paz. Só que essa paz não basta estar latente em você. Ela tem que ser manifesta através de atitudes, através de sentimentos que vêm no seu coração e que você não pode se apavorar, você não pode ficar com medo. Olha só, a continuidade do versículo diz para nós o seguinte: Tu, Senhor, é Deus, conservarás, manterás, permanecerás
em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se você é um homem vacilante, ânimo dobre, uma hora quer, outra não quer, uma hora crê, outra não crê, essa paz não vai entrar no seu coração, mano. Ela precisa de um homem, de uma mulher que tenha propósito firme. Chova, faça sol, você está no seu propósito, e isso é muito importante. E ele continua dizendo, cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Nós temos um exemplo, por exemplo, que os nordestinos, eu sou de lá, eles têm muita fé no Deus errado. Ele tem fé nos santos, ele tem fé nas coisas. Se vai faltar chuva, eles falam com São José, que é o patrono da chuva. Querido, isso não resolve. Jesus foi muito claro. Tendes fé em Deus. Deus é o objeto da nossa fé. É aquele em quem nós confiamos. E esse texto ressalta essa verdade, dizendo o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Gente, Deus é fiel. Eu tenho 74 anos de vida e nunca vi nenhum Deus tão fiel, tão maravilhoso, tão poderoso como o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele diz que aquele que tem um propósito firme, ele confia em Deus. O Salmo 20 diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam em governo, outros confiam em dinheiro, mas nós fazemos menção ao nome do nosso Deus, a quem nós amamos, confiamos e esperamos. Então, porque ele confia em ti. Agora vem um arremate desse versículo que diz o seguinte: confiai. Esse termo é um imperativo, é algo assim, obrigatório. Confiai no Senhor perpetuamente. Não posso confiar em Deus hoje e amanhã desconfiar. Eu tenho que confiar em todo o tempo. Confiai no Senhor perpetuamente. Por quê, meu pastor? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não muda, ele é sempre o mesmo, bondoso, maravilhoso para com você, para comigo. Então nós precisamos exercer na prática essa confiança no nosso Deus, porque ele é tudo para nós. Então, fechando aqui, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Querido, não há outra pessoa em quem você possa confiar, a não ser no nosso amado Deus. Então, e ele continua dizendo, confiai no Senhor perpetuamente, é uma coisa eterna, contínua, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele sempre permanece o mesmo Deus, bondoso, maravilhoso para com aqueles que o amam e assim considera. Veja a situação de um homem de Deus que tem muito para nos ensinar. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas pela fé, olha aí, se fortaleceu, dando glórias a Deus. E estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Está aqui o homem chamado pai da fé, o nosso pai Abraão, que é um exemplo maravilhoso de postura, de fé, de crer nas promessas de Deus. Olha, meus irmãos, é algo fantástico e extraordinário. Olha só, Abraão, esperando contra a esperança. Ora, a Bíblia diz que a esperança nunca morre. Então veja bem, mas por que ele está contra a esperança? Por uma série de fatores que estavam assolando a sua vida. A idade avançada de Sara, são fatores que naturalmente nos levam a descrer de promessas. Ora, meu amado, mas se a promessa veio da parte de Deus,
você não tem que temer coisa nenhuma, porque ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa, que você pede, através do poder de Deus que em nós habita, que é o Espírito Santo. Então veja bem, Abraão esperando contra a esperança. A esperança já tinha passado, queridos. Ele não tinha mais, naturalmente falando, possibilidade de ter essas promessas cumpridas, porque o ser humano tem limitações de idade, de uma série de coisas. Então veja só, Abraão, esperando contra a esperança, creu. E esse creu aqui, meus amados, é a chave de tudo que nós podemos estudar nessa passagem bíblica. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Mas imagine vocês que Abraão nem sequer tinha um filho. Por isso ele deu uma entortada aí, pegou a dona H para tentar ter um filho a portas travessas, mas Deus não opera nesse tipo de coisa. Então, você é estéril, você não tem filho, e a Bíblia diz que você vai ser pai de nações. Gente, não tem lógica, não tem parâmetro natural nenhum para você acreditar nisso. Mas Abraão creu, está escrito aqui, esperando contra a esperança, porque a idade dele já não mais permitia certas coisas, esperando contra a esperança, ele creu que viria a ser pai de muitas nações. Queridos, hoje essa verdade está estabelecida. Nós temos cristãos em várias nações do mundo, e todos nós que somos cristãos somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão, que Deus prometeu lá atrás. E ele, como homem de fé, creu, apesar de todas as circunstâncias assinarem contra o cumprimento dessa promessa. Mas Abraão não levou em conta a sua realidade humana. Ele levou em conta a promessa do Deus Todo-Poderoso. Olha só que coisa espetacular ele diz aqui. Que ele viria a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão estava numa crise de fé, e Deus chamou ele na tenda à noite e disse assim: Abraão, olhe para o céu. Ele olhou e viu aquele céu lindo do interior, cheio de estrelas. Ele disse: agora conte as estrelas do céu, se tu podes. Claro que Abraão não ia poder contar as estrelas do céu, que é números incalculáveis. E aí o Senhor arremata a conversa dizendo assim: assim será a tua descendência. Imagine, para um homem estéril, que não tinha filhos, e Deus faz uma promessa dessa, e o cara já estava com 75 anos, não é? É quase a minha idade, eu estou com 74, então ainda há esperança para mim, graças a Deus. Então vejam bem, Deus mandou ele olhar para o céu, ele olhou, tá vendo as estrelas, Abraão? Tô, conta aí. Ah, Senhor, não tem como. Pois assim será, Abraão, a tua descendência. Gente, que Deus é esse? Que pega algo que não existe, pega algo improvável e diz que vai acontecer. Pois você aprenda a conviver com esse Deus, que é o teu pai, que é o meu pai, porque ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Aliás, Josué disse que ele, durante toda a sua existência, durante todo o seu período de condução do povo de Israel no deserto e também ali para tomar posse da terra de Canaã, nenhuma das promessas do Senhor caiu. Todas se cumpriram. Ora, para nós que vivemos hoje, que temos a Bíblia à nossa disposição, que temos o Espírito Santo habitando em nós, confirmando a nossa confiança em Deus, não há nada que Deus prometa que ela não possa se cumprir. Se aconteceu com Abraão, vai se cumprir contigo e comigo. E aqui ele continua. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora, olha um detalhe interessante. E sem enfraquecer na fé. Gente, existem muitas coisas que nos fazem enfraquecer na fé. Mas você precisa não ouvir, não dar ouvidos a essas coisas que o mundo diz, que as pessoas dizem, porque se você enfraquecer na fé, você vai debilitar sua conquista. Abraão, apesar de tudo, ele sempre se manteve firme, confiante,
sem duvidar. Então veja bem, sem enfraquecer na fé, embora, aí vem a observação, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Chega uma determinada fase da vida que a gente perde o vigor, que a gente perde certas qualidades que a gente tem por causa dos anos vividos, que a gente não cuidou bem do corpo, não cuidou bem de nós, e agora esses assuntos cobram o preço da nossa má gestão, má administração do nosso tempo, da nossa vida. Mas Abraão, ele, mesmo levando em conta, ele levava em conta, porque era real, mas ele não duvidou. Ó, e tem mais, 100 anos, essas alturas aqui, que escreve isso aqui, ele está com 100 anos. E a idade avançada da Sara, meu Deus. Quando o casal moderno se recomenda que a mulher não passe de 40 anos para ter um filho, por causa das complicações de saúde. Agora, você imagina a dona Sara, que nunca teve filho, já aos 100 anos, com certeza, as suas regras já não funcionavam mais nessa altura do campeonato, e a coisa, aos olhos humanos, aos olhos naturais, era impossível de acontecer. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Queridos, Deus nos convoca, Deus nos chama a viver pela fé. Porque se você viver pela vista, aí você não vai alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Então, vamos lá. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da Sara, Sara tinha 90. Ele não duvidou. Ele tinha tudo para duvidar, era normal. Mas Abraão é o pai da fé. Então, ele, apesar de todos esses percalços, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. A incredulidade, amados, é um negócio muito sério. Ele anula a fé, anula toda a confiança que você temos em Deus. Mas, aí volta o tema, pela fé. Fé é crer no que você não vê. Mas Deus falou, e quando Deus fala, ele cumpre. Mas pela fé se fortaleceu. Querido, nós precisamos de fortalecimento. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, Isaías 40, 31, renovarão as suas forças, mesmo já sendo velho. Voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e não se fatigarão, porque o Senhor renova a sua e a minha força. Querido, não dependa apenas do seu vigor, porque você vai fracassar. O corpo humano tem limites, e você não pode forçar os seus limites. Mas Deus é um Deus que renova, tá aí. Isaías 40, 31. Olha só. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quer dizer, ele não se lamentou, ele não viu as dificuldades, ele não viu as improbabilidades da vida, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Eu já tenho experimentado isso, quando às vezes as coisas não vão bem para o meu lado, eu sempre lembro dessa passagem aqui e digo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A pronúncia dessa frase faz um revolucionar na sua vida humana, espiritual, emocional. Então, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Agora aqui vem um arremate que eu acho espetacular. Ele diz assim, ó, Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja, a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Gente, estou certo de que aquele que começou em minha boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E aqui é uma passagem paralela. Abraão estava plenamente, não era mais ou menos não, gente, aí é que está, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, meu irmão, não importa quantos anos você tem, não importa
Nada. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu sempre, quando eu vou fazer as minhas orações, eu peço a Deus que se cumpra em mim o que está escrito no Salmo 92, 12 a 15, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira plantada nos átrios do Senhor. Ainda sendo velho, dará fruto para mostrar que Deus é bom para com o seu povo. Então, esse é um salmo que mesmo eu agora, nos meus 74 anos, e é interessante que na Shalom eles me chamam de estagiário, porque eu estou classificado no meio dos pastores, né? Eu sou pastor oficial da Shalom, mas eu sei das minhas limitações. Porém, se Deus me colocou ali, amados, é porque Ele tem um propósito na minha vida. E eu não quero passar em brancas nuvens, eu não quero passar encostado. Não, eu quero estar presente em tudo que for requisitado. E eu peço a Deus para ver o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Porque eu quero ver esses 40 milhões de desigrejados sendo alcançado pelo Espírito Santo, recebendo um espírito de temor de Deus no coração, recebendo um espírito de santidade, onde eles vão voltar correndo para a igreja, porque a igreja é o lugar da permanência dos filhos de Deus aqui na terra, é a agência do céu aqui na terra, e eu quero viver, se Deus assim permitir, esse grande mover do derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, porque aquele vale de ossos secos que hoje é o desigrejados, voltar a receber vida, voltar a receber o Espírito humano, voltar a receber o Espírito Santo, que é a chave do sucesso. E eu quero ver, meus amados, esse povo vir correndo para a igreja, e eu quero estar lá para recebê-los, para tratá-los, para continuar na conversa com esse povo. Vai ser uma coisa espetacular. Então, eu não fico pensando na morte, não, mas eu estou com 74 anos, Deus tem me dado pleno vigor, saúde, disposição e fé para saber que ainda da minha velhice, está escrito na Bíblia, eu vou dar frutos para Deus. Eu não vou decepcionar o Senhor que me chamou para a sua obra. Eu vivi 25 anos como pastor da igreja Jesus do Pão da Vida. Mas aquilo ali foi um estágio, foi um treinamento para o que Deus quer fazer hoje. Hoje eu vivo um cristianismo autêntico, maravilhoso. Eu sempre digo para Deus: Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Recebi recentemente uma ministração do meu pastor Adilon Vergara, ali na comunidade, na Igreja Batista Shalom, onde ele dizia: venha o teu reino. Gente, que palavra maravilhosa, que palavra transformadora, que palavra tremenda que Deus me deu através do meu pastor. E hoje eu tenho dito: Senhor, bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. E muitos anos, querido, como pastor, como apóstolo, como cristão, eu andei no conselho dos ímpios, por simplicidade, por falta de entendimento, porque enquanto a Bíblia não entra no seu coração, você fica só com a informação teológica. Isso só não resolve. A Bíblia tem que entrar no seu ser, transformar de dentro para fora. A Bíblia não transforma de fora para dentro, é o contrário. Então, eu recebi essa palavra e fiquei impactado, porque ao longo dos meus 74 anos, eu sem querer, sem sentir, sem me dar conta, andava no conselho dos ímpios. E por causa disso eu perdi muitas bênçãos, porque Deus não abençoa a quebra de princípios. E esse é um princípio, amado, que a gente precisa aprender com profundidade, com tranquilidade, a não andar no conselho dos ímpios, o conselho do mundo. A Bíblia diz que, mas todo mundo faz, pastor. Não interessa, eu não sou todo mundo. Eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sou diferente. Então eu tenho que fazer as coisas diferentes. Então eu preciso vigiar. E a Bíblia diz que ele não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. É o que eu tenho procurado fazer, andar
nos caminhos do Senhor, conhecer a palavra para praticá-la. Não é conhecer para ser um orgulho espiritual de que eu conheço toda a Bíblia. Não, não, não. Eu preciso conhecer a palavra para praticá-la no meu dia a dia. E uma passagem semelhante a essa está em Josué 1:8. Não cesses de falar do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. O mundo está correndo atrás de fórmulas mágicas para ser bem-sucedido e para prosperar. Gente, é simples. Você precisa estudar a Bíblia, praticar os princípios, crer e obedecer a palavra, aí sim, automaticamente, você vai ser bem-sucedido e bem abençoado. Agora, se você não conhece a palavra e não pratica, azar seu, porque o efeito é o mesmo. Ninguém é dispensado de crer na palavra, porque não é um tipo de desculpa, mas nós precisamos amar a palavra de Deus. Salmo 119 fala, como eu amo a tua palavra. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que coisa linda. Então nós temos o caso de Abraão, que nos dá uma lição extraordinária de fé, mesmo crendo contra a esperança, mesmo levando em conta a sua idade. Deus falou que ele ia ser pai de nações, e ele acreditou. E porque ele acreditou, meus amados, a coisa aconteceu. Porque se você não acreditar, a Bíblia diz que a incredulidade nos afasta das promessas de Deus. A Bíblia diz que se você tem carência de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberamente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para outro. Não supõe este homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, para que eu e você possamos crer nas promessas de Deus, nós precisamos exercitar a fé de maneira prática. Não é uma fé utópica, não é uma fé etérea, não, não. É uma fé concreta, é uma fé real, uma fé viva. Estou plenamente certo que aquele que começou em mim a boa obra, ele é fiel para completá-la até os dias de Cristo. Então, veja bem, eu estou convicto de que todas as promessas que Deus tem para mim vão se cumprir. Eu estou vivendo um novo tempo, porque resolvi praticar o reino de Deus na minha vida. O reino de Deus é um reino de abundância, mas o reino do mundo é um reino de escassez. Então, durante muito tempo eu vivi na escassez, na boa fé. Mas o inferno está cheio de negro de boa fé. Boa fé só não basta. Exige cumprimento da palavra, obediência plena àquilo que Deus diz. Então, pare de ficar só com a boa fé. Então, você e eu precisamos exercitar a fé de maneira prática, crendo contra a esperança, crendo contra todas as coisas, crendo contra tudo e contra todos. Mas, se Deus diz, vai acontecer. E a semana que vem eu vou falar sobre por que eu devo confiar na palavra do Senhor. É um tema maravilhoso. Meu Pai, o papo tá bom, mas o tempo foi embora. Eu quero pedir, meu Deus, que naquilo que eu não fui capaz de mencionar e que é importante para esse tema, que o Espírito Santo complete a obra na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque nem sempre a gente é capaz de cumprir todo o propósito. Então, certamente que alguma coisa eu deixei passar, mas Deus não deixa passar. Então, Senhor, que Tu possas completar essa palavra, para que ela venha a ser rema, ela venha a ser vida daqueles que nos ouvem. Te pedimos, Pai, que o grande amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Guarda-nos, Papai, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias, porque aquele que fez a promessa é fiel. Obrigado, Deus. Abençoa aqueles que nos assistem e desde já nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa mesmo, Senhor, o Teu povo hoje e sempre.
É o que eu peço, papai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.